Fala galera, Paulo da My Bonsai, hoje chovendo, uma quarta-feira de chuva, um pouquinho frio, não tá quente não, mas também não tá extremamente frio. E eu vou começar esse terceiro vídeo, né, falando um pouco sobre o primeiro, o segundo, e daí dando sequência no que eu tava, no assunto, né, de como iniciar no bonsai. No primeiro vídeo a gente falou sobre o YouTube, o que a gente não devia fazer, sobre custos, né? Dei uma prévia sobre custos. No segundo vídeo eu falei sobre, mostrei para vocês os custos de uma forma matemática, provando que uma planta com base duvidosa ou sem base, ela acaba saindo bem mais cara do que uma planta com uma base boa. Falei também de onde adquirir essas coisas assim. E hoje a gente vai falar de realmente como começar no bonsai, né? Qual é o pulo do gato no meu ponto de vista. Cabe lembrar aqui que eu iniciei no bonsai em 79, então eu tenho 43 anos de experiência no bonsai. Não sou um grande bonsaísta, me considero um iniciante velho, certo? Me considero um iniciante velho, porque eu tenho muita coisa a aprender ainda. Tenho muita coisa a aprender. Mas tudo que eu falo aqui é baseado basicamente nos erros que eu cometi. Então isso é muito importante, né? A gente não passar simplesmente os acertos, mas passar exatamente os erros, porque é através dos erros cometidos que as pessoas aprendem. Então nós não precisamos repetir erros já cometidos. Se nós vamos errar, vamos cometer erros novos, né? Para que eu vou fazer a mesma coisa tentando obter um resultado diferente? Como eu digo para os meninos, às vezes, no meu grupo lá, para que eu vou me jogar na frente de um carro para ter certeza que eu não vou morrer? Sendo que a grande maioria que se jogou na frente de um carro morreu. Né? Para que eu vou pular de um prédio sem paraquedas para tentar saber se vai dar certo? Então o bonsai é a mesma coisa. É uma arte milenar, as pessoas já cometeram muitos erros, então nós não precisamos repetir esses erros, certo? Então vamos lá. O que eu acho, né? O que eu creio? Eu acho não. Eu acho uma questão muito ruim de você falar, eu acho isso. Então quer dizer que é por achismo, você não está afirmando aquilo. Então eu afirmo o seguinte, que a gente, né, para começar no bonsai, o pulo do gato é o seguinte: a gente tem que ler muito, se inteirar sobre a arte. Existe uma centena de livros que você pode baixar, comprar hoje na internet. Poxa, tem tanta coisa. Se você entrar no nosso grupo lá do Espaço My Bonsai no Facebook, em arquivos, cara, deve ter uns 50 publicações em PDF para você ler. Então, quando você lê, você se inteira do todo. E depois de se inteirar do todo, você começa a ir por detalhe. É onde o vídeo do YouTube entra. Não antes da leitura para entender o todo, certo? Então esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importante é a questão das bases, né? Só que como que você vai chegar nessas bases? Você tem que ler e entender os estilos. Então, você já leu todo do processo, você já conhece os estilos, que são os 17 principais. Então você já tem uma visão do que aquela planta pode te dar. Então você leu todo, conhece os estilos, você vai adquirir uma planta. Então você vai num garden, vai num viveiro de bonsai, você vai... cara, eu tô com uma dor nas costas faz uns 4 dias. E para mim ficar em algumas posições durante algum tempo me dói.
Então, se eu ficar me mexendo muito aqui, me desculpem, mas é por causa da dor, uma dor lancinante mesmo. Mas, vamos tocando. Então, como eu estava falando, então você sabendo os estilos, você vai num garden, ou você vai numa loja, ou você acha num jardim, não importa, né? E você adquire uma planta que direciona, né, que está direcionada para um estilo. A planta te dá isso. Ah, Paulo, mas não é possível você pegar uma planta e transformá-la noutra? Sim, é possível. É viável? Sim, é viável. Só que, né, para quem está iniciando, é um processo muito demorado, muito arriscado. Às vezes um erro, né, vai te causar um problema. Então é melhor você já direcionar. Então eu quero um moyogi, você vai procurar uma planta que já tenha, né, o seu início já voltado para esse estilo. Eu quero um mukidashi, você vai procurar uma planta que já esteja direcionada a esse estilo. Né? Se você já tem mais experiência, eu quero fazer um moyogi. Você vai ver uma planta que está reta, com galhos saindo para cá, depois outro para lá, você vai podar os galhos e vai deixar o movimento e vai esperar a brotação. Só que para isso, para quem está iniciando, é mais difícil. Então você sabendo os estilos, você compra a sua planta, né, de acordo com o estilo que você quer, e você toca para frente. Ah, Paulo, mas eu só posso começar isso com plantas, então já grandes, adultas, isso? Não, não. Você pode fazer o oporque, seguindo os mesmos critérios. Você pode começar com estacas, seguindo também os mesmos critérios. E num passo seguinte, você pode até começar com a semente, né? Para começar um bonsai desde o início, para ter aquela corticeira para plantar a sementinha, mas isso é um próximo passo, que a gente vai falar depois disso. Tendo em vista essas informações, você vai para o seguinte: eu vou comprar uma planta. Eu já sei o estilo, já sei o que ela me oferece, mas eu vou comprar uma planta. Qual planta comprar? Compre uma planta que se adeque ao seu clima. Não adianta você querer comprar uma planta que não é adequada ao seu clima e você começar a querer trabalhar ela, porque ela é uma planta mais difícil de você trabalhar. Compre plantas com crescimento um pouco mais rápido, certo? Eu cito aqui a caliandra, o ligustro, o ficus, que para mim são as 3 plantas que a gente deve iniciar. Elas se adequam a qualquer clima. Ela pode ser cultivada no Nordeste, como pode ser cultivada aqui no Sul. Ela se adequa muito bem a todos os climas. São plantas que, se você fizer uma poda errada, para você recuperar aquele galho, é rápido. Você recupera muito rápido. Tanto o ligustro quanto a caliandra, outras 3. Se você fizer uma poda drástica nela, deixar só, você tem uma planta de 40 centímetros. Se você tocar a faca, deixar 5 centímetros, cara, a planta volta, desde que seja feito nas épocas corretas. A gente vai falar isso posteriormente também, sobre épocas. Então a gente já estudou, já conhece os estilos, já está comprando uma planta adequada ao seu clima, uma planta fácil de ser cuidada, né? Eu digo sempre que essas 3 plantas que eu falei são imortais, que quem mata uma delas deveria ganhar um prêmio, porque elas são extremamente difíceis de serem mortas, né? Se você der água para ela, já é o suficiente. E eu ainda digo o seguinte, cara, a primeira meta que a gente tem quando começa no bonsai é manter a planta viva, certo? Manter a planta viva. E isso é uma coisa, às vezes, complicada para as pessoas, porque basicamente a gente precisa dar água para elas. 90% das plantas que chegam aqui em casa, né, chegam no meu espaço para serem cuidadas, elas vêm mortas, certo? Elas vêm mortas. E por que elas vêm mortas? Porque muitas vezes as pessoas compram em locais não adequados, ou compram mesmo em locais adequados,
e não são orientadas de forma correta, ou não conversam com as pessoas que lhes venderam as plantas. Perguntas simples. Quantas vezes eu rego por dia? Muitas vezes eu já recebi plantas aqui que a pessoa que comprou recebeu a seguinte informação. Rega uma vez por semana, bota um copo d'água. Cara, não existe regra para isso. Substrato úmido é a regra. Então, dependendo do teu microclima, tu vai regar mais ou vai regar menos. Outras pessoas dizem que as plantas devem estar dentro de casa. Podem estar dentro de casa. O cultivo indoor é viável, mas ele requer muito mais cuidados. Então, se você mora no apartamento, tem que estar dentro, tem que estar na sacada, na rua. Se você tem casa, tem que estar na sacada, na rua. Eu tenho aqui, em média, 1.500 plantas. Eu tenho uma casa grande, gente. A minha casa deve ter em torno de uns 250 metros quadrados. E eu não tenho nenhuma planta dentro de casa. As plantas que eu tenho dentro de casa é quando eu dou um almoço, faço um jantar, ou recebo alguns amigos para uma conversa. Eu tenho uns 2 ou 3 locais específicos para colocar plantas de destaque, com iluminação, parará, e eu coloco elas lá. Terminou o evento, no outro dia eu já retiro as plantas de dentro de casa e coloco para a rua, né? Eu vou falar mais sobre isso ainda. Mas voltando, né? Então a gente tem essa sequência de coisas a serem feitas que devem ser seguidas. Então, você já leu, você já sabe os estilos, você já comprou a planta direcionada para o estilo que você quer, você comprou uma espécie que é adequada ao seu clima, à sua região, que ela vem bem dentro da sua região, certo? E você vai trabalhar com ela. Não inicie com juníperos, por exemplo, que são plantas mais complicadas. Eu considero o junípero como um terceiro estágio de cultivo. Você tem que ter um pouco mais de conhecimento na área. Eu trabalho pouco com juníperos, porque eu me considero um ignorante em juníperos. Então eu trabalho muito pouco com eles, porque eles são um caso à parte, né, no cultivo. A gente tendo essa sequência toda, o que a gente vai fazer? Vai trazer essa planta para casa, né? Vai olhar ela e vai fazer os primeiros trabalhos, né? A gente vai começar a fazer esses trabalhos. Como é que a gente vai começar a fazer esses trabalhos? Se possível, né? Participe de encontros. Mas vamos supor que na sua cidade não tenham pessoas que também cultivem o bonsai. Busquem seguir aquelas pessoas, 2, 3 no máximo, que possam te orientar, certo? Que estejam abertas a uma orientação, que sejam receptivas a orientar a pessoa. Não adianta você querer pegar a orientação com quem não é receptivo, com quem não está afim. Ou eu vou falar uma coisa aqui um pouco, não sei se vai ser legal, mas vou falar mesmo assim. Ou não pega aquela pessoa que só quer te cobrar, certo? Que para te dar uma dica vai te cobrar 20, 30, 40 reais para te dar uma orientação. Muitas pessoas vivem disso. E isso é um fato. Não que não se possa viver disso, se pode. Mas eu não acho legal mesmo. Embora as pessoas vivam disso, né? Mas eu acho que para uma orientação inicial, isso é um pouco mercenário. Eu acho que quando a gente quer se especializar, aí sim, aí a cobrança dessa dedicação que a pessoa tem, aí vale a pena cobrar. Mas quando é o início da pessoa, quer dizer, cabe a nós, aí é uma questão de fórum íntimo, cabe a nós, bonsaístas mais velhos, né, praticantes da arte há mais tempo, incentivar os iniciantes, certo? Incentivar.
E quando eu falo nesse incentivar, não é só incentivar elogiando, é incentivar principalmente criticando. Porque a crítica, ela é sempre bem-vinda, ela tem que ser bem-vinda, porque a crítica é baseada no que eu falei há pouco, aos erros que nós cometemos. Em relação à crítica, deixar dessa historinha, ai, mas ele não fez uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é crítica. Quem torna ela construtiva ou não é o criticado. Certo? Eu posso pegar e fazer um texto, encher linguiça de todas as formas possíveis para dizer que a sua planta está ruim, não está bem feita. Então, mais vale chegar e, ó, cara, não está bem feito. Só que essa crítica tem que ter sempre o acompanhamento do seguinte: não está bem feito por isso, 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 isso e aquilo. Você tem que melhorar isso, 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 isso e aquilo. Só que muitas vezes a pessoa diz, ó, não está boa, está com um monte de defeito. E o que ela espera? Uma outra pergunta quando você recebe a crítica: por quê? Qual o motivo? Você poderia me orientar para mim melhorar esse trabalho? E a pessoa que lhe fez a crítica vai lhe orientar, com certeza vai. Então estejam sempre abertos a críticas, certo? Críticas com base. Eu brigo muito por críticas quando sou criticado, quando a pessoa me diz alguma coisa simplesmente, é porque é. Isso não é crítica, isso é opinião. Tá? E muitas vezes opinião rancorosa, porque a pessoa quer discutir o assunto, mas ela não tem argumentos. Então isso não é crítica. Isso é desavença, isso é mágoa, isso é um monte de coisa, mas não é crítica. Certo? Porque quando você rebate a crítica, você não recebe uma resposta. Muitas vezes a pessoa fala alguma coisa e você questiona o porquê daquela ação e a pessoa responde a mesma coisa de novo. Quer dizer, ela não tem argumentos para ir discutindo, para ir te orientando o porquê da crítica inicial. Tá ok? Já falamos com quem seguir, os estilos, ler as espécies que devemos comprar, né? E quando nós já estamos com esse grupo montado, com essas coisas feitas, a gente vai começar a praticar o bonsai. Então a gente vai começar a fazer as podas, vai começar a fazer os transplantes, vai começar a fazer as intervenções maiores, vai começar a aramar, direcionar a nossa planta. E isso a gente vai falar no vídeo que vem, tá ok? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.